Olá, meu nome é Ellen Vanessa Couto Silva, sou mestranda em estudos literários pela UFES, aqui na Bahia, e esse trabalho é um recorte da minha pesquisa e eu intitulei ele de Letramento Racial e Literário, Corpos Negros Juvenis em Blackout. Eu gosto de abrir sempre minhas apresentações com esse tema, com a frase que abre o livro, né? As autoras trazem assim que abre o livro, para todos os jovens negros por aí, suas histórias, sua alegria e suas vidas importam. Vocês são luz na escuridão. Então, é meio que a motivação do porquê eu estou fazendo essa pesquisa e com este livro, né? Esse é o livro que eu estou pesquisando, Blackout. Ele foi lançado em 2021, aqui no Brasil pela editora Seguinte. É um livro norte-americano e ele é composto por seis contos, de romance afrocentrado. Então eu tenho aí romances clichês, aquele amigo que é super apaixonado pela amiga, mas que não tem coragem de falar, né? aquele romance que acontece ali, platônico, e você fica naquele afã pela pessoa. Então, assim, são esses romances clichês que a gente está acostumado a ver com pessoas brancas, e elas trazem isso para relacionamentos afrocentrados. Eu tenho dentro do livro romances héteros, tem um romance gay, tem um romance lésbico, eu tenho um triângulo amoroso onde a personagem vai escolher ficar com ela mesma e não escolher nenhum nem outro, e vai aparecer dentro do livro um personagem não binário, então vai fazer uso aí da linguagem neutra. O livro foi escrito durante a pandemia, como eu disse, né? Ele foi lançado em 2021, então em 2020 foi o tempo onde as escritoras estavam construindo o livro, e como vocês podem ver ali, não sei se dá para ler direitinho, o subtítulo, né? Que diz: o amor também brilha no escuro. Esse amor também brilha no escuro, na verdade o blackout em si, ele é uma metáfora para algumas coisas, por exemplo, a violência policial, né? A gente está sempre acostumado a falar de corpos negros dentro de perspectivas de violência e de racismo, né? A gente está sempre falando o quanto o corpo negro sofre, e a gente precisa realmente falar disso, mas a gente também precisa ver o outro lado das coisas. O corpo negro, ele também sente prazer, ele também ama, ele também sofre desilusões amorosas, ele também sonha em fazer uma viagem, sonha em fazer uma faculdade, sonha... O corpo negro, ele é mais do que a violência, a gente tem mais coisas para explorar do nosso povo. Então, quando as meninas criam Blackout, né, elas querem justamente passar essa mensagem. A Angie Thomas, que eu vou mostrar as autoras mais à frente, mas adiantando uma delas, a Angie Thomas, ela vai falar que a literatura é como um espelho, né, e que os jovens, eles precisam se reconhecer dentro da literatura, e Blackout é uma forma de se reconhecer em outros espaços, que não seja só a violência. O blackout que acontece também é uma metáfora para a pandemia, já que elas não citam a Covid-19 dentro do livro, mas ele perpassa ali, entendeu? Você consegue puxar a metáfora da Covid-19 dentro dos contos. Como eu disse, são 6 contos, eles são interligados, inclusive. Existe um dos contos, que é o que abre, inclusive, que ele tem 5 atos. Então, ele abre com o primeiro ato, encerra, começa o segundo conto, aí vem o segundo ato, depois vem o terceiro conto, o terceiro ato, o quarto conto, e assim vai até finalizar o livro. Como eu estou trabalhando principalmente a questão da alfabetização dentro dessa pesquisa, e a alfabetização numa perspectiva amorosa, então eu trabalho com a ética de Bell Hooks,
né, que Bell Hooks vai falar sobre o que é o amor, ela tem uma trilogia sobre isso, então a partir desse livro que eu trabalho essa perspectiva da ética amorosa de Bell Hooks. Essas são as autoras, né, são todas autoras negras, autoras que estão em evidência no momento, que escrevem muita literatura boa, muita literatura negra, né, com representatividade. Então a gente vai ter aí a Donielle Clayton, a Tiffany D. Jackson, a Nick Stone, a Angie Thomas, a Ashley Woodfolk e a Nicola Wong, né? E elas, como eu falei, cada conta de uma autora, e eu acho interessante que a tradução do Brasil, quando teve o lançamento, ele veio com algumas figurinhas para quem comprou ali nos primeiros números. E aí, perdão, teve ilustrações. Essas ilustrações foi feita por 6 ilustradoras diferentes, todas negras, inclusive uma, se eu não estou errada, é jamaicana. E eu achei muito interessante que a Companhia das Letras, eles mantiveram, né, essa questão de manter o projeto dentro das mãos de mulheres negras. E a tradução ela é feita pela Karine Ribeiro. E a Karine Ribeiro também é uma mulher negra. Então, quando a gente fala de Blackout, a gente está falando de uma produção totalmente feminina e negra, né? Gosto bastante disso. Os direitos autorais de Blackout foi comprado recentemente pela empresa dos Obamas, né? Para ter aí sua adaptação em série e em filme. Eles querem fazer as duas coisas, mas ainda não temos nada pronto. Entretanto, né, o caminho já tá aí andando. Bom, dentro do meu trabalho, eu pego 3 tipos de letramento: o racial, o amoroso e o literário. Eu meio que já falei um pouco sobre o amoroso, né? Dá para ver ali que a minha referência é a Bell Hooks. 2020, 24 e 24, porque esse ano foi lançado o restante da trilogia do amor, né? A gente tinha tudo sobre o amor e depois foi lançado os outros 2 livros esse ano, então eles ainda estão em fase, eu ainda estou lendo, né, o material, porque foi lançado recentemente, mas eu quero manter toda a trilogia dentro do trabalho, porque eu acredito que o todo que vai poder fazer mais sentido ali, né? O racial, eu mantive a Davis, a Dish e a Peixoto. A Fabiana Peixoto é uma professora aqui da Bahia. Ela tem o primeiro material que a gente vai ter sobre alfabetização ao dela, na tese que ela escreve. E é uma tese em que ela trabalha a alfabetização dentro de materiais didáticos de língua portuguesa. O termo alfabetização não é da Fabiana Peixoto. Só que, como a própria diz dentro de sua tese, a alfabetização é um termo que ela ouviu em um congresso de pesquisadores negros, e aí ela traz isso, ela anota, mas ela não anota o nome de quem disse, ela deixa uma nota que foi uma professora de biologia, mas ela não lembrou de anotar o nome dessa professora, então não fica difícil dar os créditos para a professora. Entretanto, essa é a primeira tese e o primeiro material que a gente vai ter com o termo afrobetização e trabalhando o que é a afrobetização, que é justamente educar a partir dos princípios africanos. Então, quando a gente pega Blackout, ainda mais pegando da perspectiva de que ele é um livro norte-americano, que se passa ali no Brooklyn, que é um bairro negro, né, que vai ter ali muitas pessoas negras morando, vivendo, construindo suas vidas. O letramento que eles têm é diferente do letramento que a gente tem aqui no Brasil, porque são culturas diferentes, a gente trata de outra forma. Entretanto, é necessário falar sobre casais afrocentrados, é necessário que a gente tenha um entendimento do que é o amor, de como ele acontece entre pessoas negras, porque não é igual um relacionamento interracial e não é igual um relacionamento branco. A gente está muito acostumado a ver essa representação
amorosa entre pessoas brancas, mas a gente não vê isso entre pessoas negras. E é necessário falar, amar um corpo negro é diferente de amar um corpo branco. E Blackout ele vai trazer isso muito, muito forte, assim, é diferente amar, sabe? Um corpo negro. E, por fim, eu falo do letramento literário, claro, a partir de Cosson, Soares e Cleman, que são aí a tríade, né, do letramento literário, pelo menos nos estudos aqui do Brasil. Em primeiro lugar, quero agradecer a minha sobrinha Hailey Clayton, que inspirou toda a ideia. Se não fosse pela nossa maratona de filmes e TV, por você me perguntar por que Garotas Negras não têm grandes histórias de amor, este livro não existiria. Eu gosto de trazer também essa questão do porquê esse livro existe. Né? Eu falei aqui de várias justificativas minhas, mas as autoras escrevem a partir da Hailey, quando ela chega para a tia, que é a Donielle Clayton, e pergunta por que essas mulheres negras não têm essas histórias de amor. Porque a gente não se vê em histórias clichês, né? E aí a Donielle, ela fala em uma entrevista que ela pensou, calma, eu sou escritora, então eu posso escrever essas histórias. E aí ela junta as amigas delas também, escritoras, e constrói Blackout. E é engraçado porque a motivação ela é tão forte que ela tira algumas escritoras ali de sua zona de conforto, como a Tiffany D. Jackson, que é a autora do maior conto que a gente tem, né, que eu falei que é um intercalado, e ela escreve terror. E ela se desafia a escrever um romance, né, porque a motivação ela é maior, né, é necessário falar sobre pessoas negras se amando. E Blackout ele traz apenas isso, ele não fala de violência, apesar de a gente estar falando de um blackout em Nova York, que houve na década de 70, né? Então a gente pode imaginar aí como é o caos que fica na cidade mais iluminada do mundo sem luz. Como é que fica isso? Né? A cidade que nunca dorme. Como é que fica isso? Ainda assim, elas não tratam de violência, apenas de amor e só de amor. Trabalhar letramento é você saber que você vai trabalhar com coletividade. E o que é o povo negro, se não coletividade? Toda vez que a gente fala sobre a luta negra, sobre quilombo, sobre se aquilombar, a gente está falando sempre de coletividade, é sempre um pelo outro. E aí eu coloco aqui, né, a coletividade é um traço ancestral. Letramento é uma prática que exalta o indivíduo, mas que também exalta a coletividade. Eu não tenho como me letrar sozinha, eu preciso do outro para que aconteça esse processo de letramento. Eu falo aqui dentro da sala de aula, né, do que a gente pode fazer em sala de aula, mas ainda assim, Blackout é um livro que pode ser lido em um grupo de leitura fora da escola, e ainda assim vai acontecer ali o cruzamento, né, de pessoas que se sintam representadas dentro do livro e que possam se letrar racialmente para entender como é como pessoas negras, porque dentro de Blackout tem a questão da eternidade também, então a gente vai ter aí pessoas mais velhas dentro do livro, então eu vou poder trabalhar essa Blackout que aconteceu lá na década de 70, tem dentro como é que pessoas negras se viraram ali naquele meio, né? Como é que pessoas negras sobreviveram ali dentre esses anos todos, trabalhando na cidade que nunca dorme. Então Blackout ele vai trazer isso. Blackout vai falar sobre aquele homem, aquela mulher negra que é homossexual e que tem os enfrentamentos dela para conseguir aceitar a si mesma, porque quando se fala de ser homossexual para corpos negros, a gente sabe que a situação também é bem mais complicada, né? A gente vai ter essa questão. Então, assim,
E o próprio literário, né? O gosto pela literatura, o você ler criticamente, o você se encantar pela escrita, por você pensar que, caraca, que legal, as escritoras fizeram isso intercalado. Como é que isso aconteceu na pandemia? Tava todo mundo com a cabeça maluca, mas isso conseguiu acontecer. Como foi esse processo? Então, assim, Blackout é um livro muito rico, tem muita coisa para trazer. Aqui é só um recorte, né, de um trabalho que ainda está sendo desenvolvido. Mas é isso. Qualquer dúvida, vocês podem me procurar, né? Aqui no final eu deixo. Aquele slide ali tá errado. Mas aqui no final eu deixo as minhas considerações, as minhas redes sociais, né? Caso alguém queira entrar em contato para saber um pouquinho mais. Agradeço a atenção e é isso.